educacional, física ou emocional. Essas são algumas das formas mais comuns de violência contra criança e adolescentes. E muitas vezes, esses tipos de crueldades aparecem na forma de negligência, seja faltando com alimentação, cuidados de saúde, ausência de afeto ou mesmo pela agressão propriamente dita. Para você ter uma ideia, no final de 2019, a Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou que nosso país recebe diariamente uma média de 233 notificações de agressões contra crianças e adolescentes. Meu nome é Ivan Lima e hoje você vai conferir alguns casos chocantes de negligência infantil que tiveram um final feliz. Bom, nossa primeira história é tão absurda que você pode até achar que foi inventada. Em 2014, um casal da Califórnia, nos Estados Unidos, foi condenado por negligência infantil devido ao vício no jogo World of Warcraft. Foi isso mesmo que você ouviu. Lester e Petra Hafmeier, que tinha 41 anos na época, estavam tão obcecados pelo jogo que acabaram se esquecendo das responsabilidades no mundo real. Responsabilidades que envolviam cuidar de duas meninas, uma com 5 e outra com 10 anos. Lester e Petra estavam desempregados na época e teriam negligenciado as crianças por quase 3 anos. Um período em que eles também não permitiam que elas saíssem de casa, nem mesmo para frequentar a escola. No dia em que as autoridades resgataram as meninas, após receberem uma denúncia de um vizinho, estava nítido que as condições em que elas viviam não eram boas. As crianças estavam desnutridas, muito sujas, com os dentes danificados e os cabelos embaraçados. De 2010 a 2013, as meninas tiveram que viver em condições consideradas como inabitáveis e insalubres. Por toda a casa foi possível encontrar utensílios cheios de mofo, teias de aranha, fezes espalhadas pelo chão, pilhas de lixo e até vários preservativos usados em cima de um urso de pelúcia. Depois de se declararem culpados, Lester foi condenado a 5 anos de prisão e Petra a 3 anos e 4 meses. Já na Austrália, um caso de negligência em 2019 chamou a atenção das pessoas por ser bastante inusitado. Só que isso no mau sentido. Depois de colocar a filha de 19 meses em uma dieta vegana que a fez ficar bastante desnutrida, um casal acabou sendo condenado a 18 meses de prisão. No momento em que a bebê foi internada, a situação era tão crítica que os dentes dela ainda não tinham nascido e parecia que ela tinha somente 3 meses. De acordo com a juíza Sarah Huggett, responsável pelo caso, a filha do casal tinha uma altura menor que a considerada normal para a idade e ainda estava atrasada quanto aos padrões adequados. A investigação apurou que a alimentação da menina era regrada apenas a arroz, aveia, pão e batatas. E o mais curioso é que todo o caso acabou vindo à tona quando a bebê precisou ser internada no ano anterior, por causa de uma convulsão que havia sofrido. A mãe entrou em contato com o serviço de emergência e, ao chegarem na casa, perceberam logo de cara o nível de desnutrição da menina. Além disso, foi registrado que ela estava com as mãos e os pés frios, tinha pouco tônus muscular, estava com os lábios azuis e o nível de açúcar no sangue era muito baixo. A pena de 18 meses de prisão acabou sendo convertida para 300 horas de prestação de serviços posteriormente. O casal, que tinha outros 2 filhos, acabou perdendo a guarda de todos, mas foi permitido que eles os vissem em determinados intervalos de tempo. Hoje em dia, as crianças vivem com outros membros da família no estado de Queensland. E por mais que a saúde da bebê tenha melhorado, ela ainda precisa de vários cuidados diferenciados, como os suplementos que estimulam o crescimento. O próximo caso aconteceu em Titusville, na Flórida.
e foi considerado pelos investigadores como um dos mais terríveis, envolvendo abuso infantil. Em 2012, um garoto de 12 anos foi resgatado desnutrido e desidratado após as autoridades receberem uma denúncia. Ao encontrarem a criança, ela estava com apenas 18 quilos e media cerca de 1,30 m, números bem menores do que um menino da idade dele deveria ter. Michael Marshall, que é o pai do garoto, e a namorada Sharon Glass foram presos na ocasião e confessaram os crimes. Durante o julgamento, o garoto deixou os jurados em choque ao descrever as condições que ele enfrentava. De acordo com ele, os adultos o deixavam trancado em um armário ou no banheiro como punição, locais em que ele ficava por dias ou semanas. Como presente de Natal, por exemplo, o menino recebeu uma meia cheia de carvão. Que absurdo, hein? Bom, inclusive ele também ficava amarrado em uma cama, sendo obrigado a dormir de maneira ereta e com uma meia suja na boca para diminuir o barulho do choro. Michael e Sharon nem conversavam com ele, a menos que fosse para mandá-lo ficar quieto. O menino também disse que chegou a comer creme dental para se manter vivo, já que o pai e a namorada não o alimentavam direito. Certa vez, quando foi pego com comida escondida, acabou sendo punido pela mulher, que ameaçava terminar o relacionamento com o pai dele caso o homem não deixasse o filho preso. Enquanto Sharon foi considerada culpada em 8 acusações de abuso infantil e sentenciada a 40 anos de prisão, Michael recebeu acusações semelhantes e foi condenado a passar 30 anos na cadeia. Quanto à criança, as autoridades afirmaram que ela está saudável e vive com uma nova família. Enquanto isso, na cidade americana de Indianápolis, uma mulher chamada Brianna Holland foi acusada de tentativa de assassinato e negligência infantil depois de deixar seu bebê recém-nascido em uma lata de lixo. Brianna deu à luz no banheiro do depósito onde trabalhava e afirmou que tomou a decisão por estar assustada e não ter condições de cuidar de um filho. Encontrado por 2 trabalhadores, o bebê estava roxo, ainda tinha o cordão umbilical, estava com papel higiênico enrolado no pescoço, um saco de papel cobrindo a cabeça e partes de um absorvente interno dentro da boca. Depois de ser resgatado, o recém-nascido ficou sob os cuidados do Serviço de Proteção à Criança. Já Brianna se declarou culpada e deve passar 20 anos na prisão. Também no estado americano da Flórida, mas agora em Panama City Beach. A história de um garoto de 6 anos deixou muitas pessoas indignadas. Quando a criança, que não teve o nome revelado, chegou na escola com o cabelo e, pasmem, o almoço cheios de percevejos, os professores souberam que era hora de intervir. Sem contar que ele tinha também várias marcas de mordida do inseto pelo corpo. O pior disso tudo é que aquela não foi a primeira vez que a criança chamou a atenção por conta da negligência dos pais. A verdade é que os funcionários removeram percevejos do corpo do garoto por mais de 1 ano, como forma de documentar com que frequência ele aparecia daquele jeito. Por causa desses acontecimentos, a escola tomou algumas medidas visando o bem-estar dele e dos outros alunos. Para começar, a criança era levada para a escola em um ônibus especial e, ao chegar na instituição, ela ia até uma sala para trocar de roupa e ser examinada. Além dos percevejos, as autoridades escolares também se preocupavam que o menino pesava pouco mais de 16 quilos. Ele também não sabia usar o banheiro e normalmente aparecia na escola com fraldas sujas de urina e fezes. Por estar sob medicação, a criança enfrentava problemas para andar e até mesmo ficar em pé. Além dessas condições precárias, a polícia também suspeitava que o menino estava sendo medicado por seus responsáveis para que fosse mais fácil monitorá-lo. Como eles perceberam durante a investigação, os remédios em excesso fizeram com que a criança desenvolvesse problemas de saúde e dificuldades no aprendizado.
Depois de conseguir um mandado de busca para vasculhar a casa onde o garoto morava, a polícia confirmou que a cama dele estava infestada de percevejos. E não apenas isso, eles também notaram que o lençol onde a criança dormia tinha vestígios de sangue, tanto das picadas que ela sofria durante a noite, quanto de sangramentos com fezes. A casa acabou sendo condenada por representar um risco à saúde pública. Vale lembrar que os funcionários da escola entraram em contato várias vezes com os responsáveis pela criança. James Claremont Jones, de 59 anos, e Helena Jones, de 54, oferecendo ajuda para que a casa passasse por alguma reforma. Só que o casal acabou recusando as ofertas. Depois de informados que a casa não era mais segura e de que eles não poderiam permanecer lá dentro, o casal decidiu montar uma barraca no jardim da frente para se abrigar. Como você já deve imaginar, os Jones foram presos por negligência infantil e o garoto ficou aos cuidados da justiça. Agora me conte aqui embaixo o que você acha disso tudo. E até o próximo vídeo. Tchau!